Êxodo capítulo 13, versículo 17. E aconteceu que, quando o faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte para o Egito. Essa é a palavra de hoje, do nosso Palavra em 7 minutos. Em outras versões da Bíblia vai dizer que Deus não levou o povo pelo caminho mais curto, embora fosse o mais perto. E antes de mergulharmos nessa aplicação de hoje, nessa palavra de hoje, eu quero que você entenda que o que estava acontecendo naquele momento da história. É importante a gente entender o contexto da época e trazer esse ensinamento bíblico para os dias de hoje. E naquele tempo, Israel acabava de sair do Egito. O povo de Israel, milhões de pessoas, acabava de sair do Egito após mais de 4 séculos de escravidão. Deus havia libertado seu povo com a mão poderosa através das pragas e temos ali a famosa passagem da Páscoa, né, que até hoje é comemorada, da libertação do povo de Deus do cativeiro do Egito por mais de 400 anos. Mas o texto diz que Deus não os levou pelo caminho mais curto, a rota dos filisteus. É um percurso costeiro de apenas alguns dias até Canaã. Por que Deus fez isso? Essa rota, ela era militarizada, na versão que lemos aqui. Deus deixa claro que, por causa da guerra perigosa, cheia de tentações dessa rota mais curta, isso assustaria o povo e faria com que o medo deles fariam eles retrocederem e que eles pudessem ter a vontade de voltar para o Egito, por causa do medo, por causa do que eles viram. Então Deus os conduz ao deserto. Não por uma rota mais curta, mas Deus os conduz ao deserto. Um lugar de dependência, um lugar definitivamente que não tem conforto. Em hebraico aqui, essa palavra deserto é midbar. E olha isso, pega isso aqui, que profundo, que lindo e que forte isso. Curiosamente, a raiz dessa palavra para deserto, midbar, também é a mesma da palavra em hebraico para falar. Ou seja, o deserto é o lugar onde Deus fala. Ele não apenas tira o povo da escravidão, mas ele leva o povo para um lugar aonde o povo vai aprender a ouvir a sua voz. E o texto aqui que lemos também usa a palavra caminho, que no hebraico aqui é derek, que significa não só rota, um caminho, mas modo de vida. Ou seja, Deus te leva para um lugar que ele vai falar com você para te mostrar um modo de viver. Esse caminho é o modo de vida que devemos seguir. Ou seja, olha que lindo isso aqui. Deus não estava apenas conduzindo Israel a um destino geográfico, mas formando um caminho dentro deles, uma nova forma de andar com ele. E sabe o que mais me impressiona nesse versículo que lemos hoje? É perceber que o próprio Deus escolheu não levar o seu povo pelo caminho mais rápido. Isso quer dizer que o caminho mais curto nem sempre é o caminho certo. O deserto muitas vezes não é um erro, é uma rota pedagógica escolhida por Deus. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito ainda precisava sair de dentro do povo. Deus não queria apenas libertar o povo da escravidão, ele queria formar um coração livre. E para isso, ele, o próprio Deus, levou o povo por um caminho onde não haveria atalhos, apenas dependência e obediência. Ei, escute isso, o deserto não é o fim. O deserto é o entre. É o lugar onde Deus se revela, onde o maná cai, onde a água brota da rocha. É onde você está 100% na dependência de Deus. E o único caminho que você tem é obedecer. É onde a fé deixa de ser discurso e se torna sobrevivência. É ali que você descobre que Deus não é só Deus de milagre, é o Deus do processo. E talvez hoje, nessa palavra aqui que você está escutando, você esteja atravessando um deserto e se perguntando: Senhor, por que não está mais fácil? Por que não está mais rápido? Por que não acaba logo? Por que não está mais curto? Por que tanto tempo nesse deserto? E Deus te responde nessa manhã. Deus te responde nessa palavra. Porque se eu te levasse pelo caminho curto, você não estaria pronto para o longo, para o processo,
para onde eu vou te colocar. O deserto não é castigo, entenda isso. É onde Deus mata o que te impediria de viver a promessa. É o chão sagrado da transformação. Então não reclame do deserto. Não murmure com o deserto. Aprenda com ele. Porque o deserto, quando vivido com fé, te ensina a caminhar quando não há estrada e a confiar quando não há explicação. O deserto é o lugar onde você deixa de andar por vista e aprende a andar por fé. E é nesse lugar onde ninguém quer ficar. É o lugar que Deus mais te molda para o destino. Eu quero te dar um desafio de hoje. O desafio do dia. Eu quero que você troque a pergunta por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Para a pergunta: para que Deus? Deus, me mostra para que eu estou aqui. Para que o Senhor está me forjando nesse deserto? Revela em meu coração para quê? O que eu preciso aprender aqui? E pare de perguntar por quê, por quê, por quê. Porque em vez de reclamar do processo, pergunte o que ele quer te ensinar nele. E anote uma lição que o seu deserto está te revelando e ore sobre isso. Que Deus vai te revelar. Se você perguntar no secreto para o Senhor com sinceridade, ele vai te revelar. Amém. Espero que essa palavra possa ter falado no seu coração e eu quero orar com você. Senhor, obrigado pelos desertos que nos formam. Obrigado pelos desertos que nos moldam. Obrigado pelos desertos que o Senhor tem colocado em nossa vida, porque sabemos que não é para o nosso mal. Mesmo quando não entendemos o caminho, nos ensina a confiar em Ti. Que nós possamos ver o deserto não como punição, mas como propósito, Senhor. Fortalece a nossa fé para não desistirmos no meio dessa travessia. E que em cada passo nós possamos aprender a depender mais de Ti, mais do que de nós mesmos. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por cada deserto, Pai. Amém. Se essa palavra falou com você hoje, compartilhe. Não se esqueça, se você está no YouTube, de curtir, de se inscrever e de enviar para mais pessoas. Que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe tudo aquilo que você colocar nas mãos e que você siga vivendo debaixo da vontade do Senhor. Amém. Até amanhã no nosso Palavra em 7 minutos.